Olá, esse é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Serrana, Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa do Viterbo e Jardinópolis. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio. Hoje iremos abordar o tema execução trabalhista e para isso trouxemos nosso colega, Dr. Antônio Augusto Costa Silva. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, doutora Luciana, é um prazer estar aqui, agradeço o honroso convite e vamos lá dar início ao nosso bate-papo. Quando que efetivamente começa a execução trabalhista? Na verdade, a execução trabalhista ela tem duas vertentes. A primeira é a título provisório, ou seja, ela se dá em caráter, como a própria lei diz, provisoriamente, porque ainda pende um recurso ou uma interpelação de uma das partes para serem julgadas. Então, nós temos a execução provisória. E temos a execução definitiva, que é aquela com sentença transitada em julgado, onde não cabe mais recurso algum e iremos propriamente dito à execução. Ela se inicia na execução provisória com a liquidação dos valores, transformação do número em números daquilo que foi deferido pelo juiz, transformamos a sentença em número, chegamos a um valor, o juiz homologa esse valor, intima a reclamada para pagamento. E quando se trata de execução provisória, a jurisprudência, a própria lei faculta a reclamada a indicação de um bem à penhora. Não há necessidade de depósito em dinheiro neste momento. Então, na execução provisória não há obrigação ou a necessidade do valor ser garantido, do juízo ser garantido em dinheiro. Exatamente, porque aí nós partimos do princípio do artigo 620 do CPC, onde a execução ela se dará do meio menos gravoso ao devedor. E enquanto pender algum recurso, não há o porquê de essa execução ser garantida em dinheiro. Tem uma súmula do próprio TST, que é a súmula 417, que ela é expressa. Ela diz que a penhora online, ou seja, a busca por dinheiro na conta do devedor em execução provisória, fere direito líquido certo daquele, então é passível essa decisão de ser atacada mediante mandado de segurança. Na execução provisória, o devedor vem e garante a execução com um bem. A execução prossegue para leilão, para liquidez ou para nesse momento e aguarda? Na execução provisória, a lei não permite qualquer tipo de expropriação, ou seja, a execução ela vai se estancar com a penhora de bens. Obviamente que aí o devedor vai apresentar embargos, vamos ficar na discussão de eventual erro de cálculo, mas a expropriação de bens enquanto esta sentença não transitar em julgado não é possível. Então ele só fica para garantir o juízo? Exatamente. E aí com a sentença, quando ela transita em julgado, ou com eventual recurso, e aí sim com o teor exato do que é devido, aí volta? Aí, com a sentença transitada em julgado, não cabendo mais nenhum tipo de recurso, adequados os cálculos, julgados os embargos, procedentes ou improcedentes, aí sim esse bem poderá ser expropriado. Detalhe, estamos lembrando aqui que estamos falando de execução provisória. Só que a execução provisória, como eu disse, são duas vertentes. Nós temos o processo principal, que aí se discute o direito em si, o que é deferido, o que não é deferido. Na execução da pós a penhora dos bens, é facultado a reclamada apresentar os seus embargos à execução. Desta sentença de embargos, cabe recurso ao tribunal, que é o agravo de petição, tá? Mas aí entraremos numa outra seara. O agravo de petição em si, no direito do trabalho, ele só tem o efeito meramente devolutivo, ele não suspende a execução. Teoricamente, esse bem pode ser levado à asta pública para satisfação daquilo que foi deferido em sentença. Vamos colocar uma situação em que a execução provisória chegou num valor já executável, ela já teve todos os recursos e paralelamente correu recursos ou no tribunal ou no TST e voltou, transitou em julgado e não alterou o teor da sentença em si. Então, o título executivo vai ser do mesmo valor que já se discutiu.
Na verdade, o título, a essência do título executivo é o mesmo. O valor não, porque a própria lei estipula correção e juros até o pagamento. Até o efetivo pagamento. Porque ele vai ter da uma obrigação. Correção dos valores. Correção de valores. E aí eu já tenho o juízo garantido com um bem. Sim. Nesse momento eu posso pedir substituição por penhora online, porque a efetivação do pagamento seria muito mais... Eu entendi a sua pergunta. Você está fazendo essa pergunta na ótica do exequente, né? Isso, exatamente. Do credor. Do credor ter uma maior liquidez nesse valor. Em regra, o que a gente vê na prática, na Justiça do Trabalho, é uma execução provisória, ela transitou em julgado, ela passou a ser definitiva. O que as varas fazem? Olha, ela intima o devedor dizendo, olha, transitou em julgado, né, pague em 48 horas, por exemplo. Pode. O procedimento tem sido esse, pode ser feito. A tendência é que esse devedor, sendo um devedor solvente, ele vá fazer a substituição por dinheiro. A gente não vê na prática, assim, salvo um caso ou outro, desse processo transitar em julgado, baixar e imediatamente a vara já emitir uma ordem de bloqueio online sem intimar o devedor. Pode acontecer? Pode, mas não é o usual. Mas ela faz a intimação para pagamento. Para pagamento. Se for um devedor insolvente, pelo menos temos a garantia de um bem, porque dinheiro ele não vai ter. Essa é a intenção e a natureza da execução provisória, a garantia do juízo, na verdade a garantia da própria execução no futuro. Certo. E a execução definitiva, independente... digamos que num processo não se fez a execução provisória, ela tramitou todo o processo de recurso, transitou em julgado. Como procede? Transitando em julgado, o mesmo procedimento. Vamos adequar valores, fechar um valor devido. Fechar, quando eu digo, é o juiz homologa esse valor, é o valor tido como correto, o juiz declara, olha, este valor é o correto, a sentença foi respeitada, o valor devido é esse. Esse valor pode ser apresentado pelas partes ou pelo perito do juiz. Uma vez homologado, o juiz intima o devedor para pagamento. Daí nós vamos ver inúmeras variações de procedimento. Tem vara que intima para pagamento em 48 horas, tem outras que intimam em 15 dias sob pena de multa do artigo 475J do CPC. Essa multa equivale a 10% do valor da execução. Aí é procedimento, é questão de procedimento de cada vara. Mas, não sendo efetuado o pagamento, aí o judiciário vai valer-se das ferramentas de busca patrimonial do devedor. Tudo para satisfação rápida da execução. Voltando na deixa que você deu, como tem agido os juízes perante essa aplicação da multa do 475J? Boa pergunta, um tema tormentoso, um tema que não é pacífico, que causa muita discussão. O que a gente vê na prática? Alguns juízes entendem perfeitamente aplicável essa multa do 475J, outros juízes rechaçam essa penalidade por não ser compatível com o processo do trabalho. O TST já se posicionou, o que a gente tem visto, de uma maneira bem tranquila, rechaçando essa multa, dizendo que não se aplica essa multa do 475J do CPC. Voltamos a dizer que equivale a 10% do valor da execução, caso o devedor intimado para pagar não o faça, tá? Ele já entendeu que viola o devido processo legal, porque a CLT tem norma específica. E essa penalidade não é compatível com a Justiça do Trabalho, porque se você analisar os artigos da própria execução trabalhista, ela diz, não pagando o executado, proceder-se-á a penhora de tantos quantos bens forem necessários. Ela não prevê a aplicação de nenhuma multa. E mais, por que um regimento, um ordenamento jurídico é aplicado na Justiça do Trabalho? Porque o próprio 769 da CLT diz, quando eu não reger essa matéria, quando eu não regrá-la, eu vou buscar auxílio em normas suplementares. Detalhe, em execução, o CPC não vem imediatamente após a CLT. Em sede de execução, a própria CLT diz, primeiro, busque solução em mim. Segundo,
na Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal. Terceiro, o CPC e os demais ordenamentos, mais regramentos legais. Portanto, a CLT ela não prevê a aplicação de nenhuma multa. Então, no meu ponto de vista, essa aplicação de 10% de multa sobre execução, tendo em vista a ausência de pagamento, ela é incompatível com o processo do trabalho. Porque há previsão na CLT e quando há previsão não se busca em outro ordenamento. Exatamente por isso. Qual que é a sua visão hoje, que algumas varas têm feito audiência de conciliação em execução trabalhista? Qual que é a sua visão sobre a efetividade, ou como está sendo feita essas audiências? Olha, é faculdade do juiz chamar as partes para composição, para audiência a qualquer momento. Inclusive, na Justiça do Trabalho, o primordial sempre foi a conciliação. Desde o primeiro momento, você percebe que o juiz ele abre a audiência dizendo há composição entre as partes, há possibilidade de composição. Então é dever dele buscar essa composição a todo momento. Em sede de execução, eu vejo com bons olhos, muito bons olhos, porque faculta, dá a possibilidade do devedor e do credor tentarem negociar aquela dívida que já está sacramentada, já está transitada em julgado, de uma maneira de pagá-la de forma menos onerosa ao devedor, que satisfaça ao credor. Então eu vejo com muito bons olhos a conciliação em execução. Acho válida e, pelas estatísticas que a gente tem acompanhado, tem resolvido uma série de pequenas execuções a grandes execuções que, se não tivessem essa aproximação através do judiciário das partes, talvez ficaria mais difícil a solução desse problema. O que eu não coaduno, o que eu não acho que seja aplicável na conciliação, às vezes algumas varas dizem, olha, ela designa uma audiência de conciliação e lá vem um texto expresso basicamente direcionado à reclamada, que o não comparecimento das partes acarretará ato atentatório à dignidade da justiça, passível com multa. Na verdade, a previsão legal do CPC é que o juiz pode a qualquer momento designar a audiência de conciliação, mas também ele silencia com relação a qualquer penalidade pela ausência. Essa audiência de conciliação, se o devedor não comparecer, não vai ser decretada a sua revelia ou confissão, porque essa parte a gente já superou. O exequente pode não ter interesse na composição por algum motivo que a gente desconhece, mas essa penalidade em si eu entendo não cabível, porque não há previsão legal. Porque é uma liberalidade do juiz marcar essa audiência de conciliação. E faculdade das partes. E ali ele já vai estar, toda audiência de conciliação em execução trabalhista, o juiz já tem um valor? Nem sempre. Nem sempre. Ele tem um pré-valor. Por que pré-valor? Porque, às vezes, isso vai de procedimento de vara. Ele determina as partes que apresentem os seus cálculos, ou determina o perito de confiança dele que elabora aquela conta. Isso não significa que aquele é o valor devido, porque nós vamos saber qual é o valor devido após que o juiz disser, olha, eu homologo a sentença de liquidação, homologo o cálculo de folhas tal, da reclamante, da reclamada, ou do perito. Aí ele fixou valores, aí nós sabemos. Nós temos, em regra, em geral, nestas audiências de conciliação, um pré-valor. Um pré-valor. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV da 12ª subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio. Estamos aqui hoje com o Dr. Antônio Augusto. Continuando o nosso assunto quanto à execução, qual é a decisão que homologa os cálculos? Qual a natureza da decisão que homologa os cálculos? Nós chamamos,
no meio trabalhista de sentença de liquidação. Na verdade, é um termo gramatical empregado de forma errônea. Ela não é uma sentença de liquidação. Na verdade, ela tem caráter interlocutório, porque ela simplesmente fixa valores. Ela não decide nada. Ela não põe fim ao processo. Né? Num primeiro momento, ela não põe fim, simplesmente fixa valores, diz, esse é o valor correto, intime-se a reclamada para pagamento. A natureza dela, então, para mim é muito clara, é uma natureza interlocutória. Aí entramos numa outra seara de discussão, que são as defesas do reclamado após essa homologação de sentença e a intimação para pagamento. O que a gente vê na prática? O artigo 884 da CLT, ele é claro. A primeira defesa do reclamado se chama embargos à execução. Qual o pressuposto do embargo à execução? A garantia do juízo. Seja ele mediante a penhora de um imóvel, de um bem, de um veículo, ou a garantia em próprio dinheiro, que é a ordem preferencial do 655 do Código de Processo Civil atual, não vou falar o novo, que só entra em vigor em março de 2016, aí ele altera um pouquinho a ordem, e aí a gente vai falar numa outra oportunidade. Mas, voltando à questão da defesa, a primeira seria embargos à execução. Garantido o juízo, o devedor poderá contestar essa conta de liquidação, poderá contestar essa sentença de liquidação, atacando a conta homologada, apontando erros, um excesso de execução aqui, uma contagem de juros errada. Isso aí é o normal, é o usual que a gente vê no dia a dia. Dessa sentença de embargos à execução, que aí sim é uma sentença, nós faremos ao tribunal, nós que eu digo, tanto exequente como executada, né? E aí me permitam voltar só um pouquinho, porque nós estamos falando de meios de defesa. E aí fica parecendo que só a reclamada tem defesa. Não é isso. Esse mesmo artigo 884 da CLT, ele dá ao exequente, ao credor, ao reclamante, a oportunidade também de contestar a conta homologada pelo juízo, se ele assim entender que ela está errada e o prejudicando em algum momento, após a garantia do juízo. Em regra, na prática, como funciona? A reclamada garantiu o juízo, aí ela entra com embargos à execução no prazo de 5 dias, pressupostos preenchidos, execução garantida, embargos tempestivos, o juízo intima o exequente para responder esses embargos e no mesmo prazo apresentar a sua impugnação à conta de liquidação. Respondidos os embargos, apresentada a impugnação à conta de liquidação, intime-se a reclamada para responder àquela impugnação à conta de liquidação. Daí, prontinho para a sentença de embargos. Sentença de embargos, ela analisa os dois pontos, a impugnação do credor e a impugnação da reclamada. Essa sentença é proferida, dessa sentença, no prazo de 8 dias, caberá agravo de petição, que é para o tribunal. Da sentença do tribunal, na verdade acórdão, caberá recurso de revista ao TST. Só que a execução, o recurso em sede de execução, o recurso de revista ele é um pouco mais limitado. Ele só é permitido quando há violação direta à Constituição Federal, quando a decisão de piso ou a decisão do tribunal violou diretamente algum preceito constitucional. Aí sim é admitido o recurso de revista. Fora isso, ele fica mais restrito. Então, as discussões em sede de execução, elas tendem a se extinguirem no tribunal regional. Essa é a regra. Aí entramos em outros tipos de defesa do devedor. Podemos dizer embargos de terceiro, mandados de segurança, que são instrumentos mais específicos e mais utilizados quando a execução ela se direciona ao sócio ou a um terceiro que sofreu uma penhora de um bem por algum motivo,
que são vários os motivos que podem levar à penhora de um bem de um terceiro, que vai abrir discussão. Então, de todos os recursos que cabe à reclamada, no caso, ela vai estar como executada, da decisão em si, que homologa os cálculos, o juiz vai lá e homologou o cálculo, não cabe recurso? Não cabe. Não cabe recurso, vamos ser taxativos com relação a isso e eu explico o porquê. Essa decisão, ela tem caráter interlocutório, ou seja, ela é uma decisão que simplesmente decide um incidente processual, uma questão processual, ela fixa valores, como eu disse. Essa discussão de estar o cálculo correto ou incorreto, ela vai se dar em sede de embargos à execução. No momento posterior. No momento oportuno, garantido o juízo e os embargos tempestivos. Dessa decisão que homologa o cálculo, não cabe qualquer recurso. É uma decisão interlocutória e na Justiça do Trabalho, decisão interlocutória não desafia recurso. Cabe exceção de pré-executividade? Desta decisão? Nas decisões da execução trabalhista? Depende, eu vou dizer depende porque é um campo muito subjetivo. Eu vou explicar o porquê. O que é a exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade é a defesa do devedor sem a garantia do juízo. E por que eu digo que depende do caso, caberá a exceção de pré-executividade? É melhor eu dar um exemplo prático do que tentar explicar na doutrina e na jurisprudência com relação a isso. Como eu disse, a exceção de pré-executividade é uma defesa do devedor sem a garantia do juízo. Portanto, a matéria que se discute nela é muito restrita. Vou dar um exemplo. Ilegitimidade de parte. Vamos supor, e aí eu vou jogar o caso prático, vamos supor que um sócio, na verdade um ex-sócio, que se retirou de uma sociedade, por exemplo, em 2005, a empresa que ele, como todos sabem, ele responderia teoricamente até 2007, pelo 1003 e 1032 do Código Civil. Sua responsabilidade seria limitada a 2 anos após a sua saída, frisando-se devidamente averbada na junta comercial, tudo certinho, onde é o local que vai tornar pública aquela retirada. Tá? Vamos supor que um sócio venha a ser demandado numa eventual reclamação trabalhista que foi distribuída, por exemplo, em 2010. E ela teve seu curso normal, buscou-se bens da empresa, não achou, desconsiderou-se a personalidade jurídica e acabou chegando àquela execução naquele sócio que saiu em 2005. Como eu disse, a sua responsabilidade seria até 2007. Neste caso, entendo eu, que para evitar até tumulto processual, caberia uma exceção de pré para demonstrar ao juízo, olha, eu me retirei da sociedade em 2005, minha responsabilidade seria até 2007. Essa reclamação trabalhista ela foi ajuizada em 2010 por um empregado que não prestou serviço enquanto eu era sócio naquela oportunidade, eu não usufruí da força de trabalho dele, eu não sou responsável por esses débitos. Aí sim, o juiz poderá, por uma questão até de bom senso, dizer, olha, realmente essa exceção de pré-executividade ela é cabível. O problema é que a exceção de pré-executividade, às vezes, ela é utilizada de forma inadvertida e de forma que a matéria que se busca discutir na exceção de pré, na verdade, é matéria de embargos, que a própria CLT é clara. Há um meio adequado para se discutir conta homologada e outros percalços processuais seria embargos à execução. Então são alguns casos específicos. Casos específicos, casos de nulidade, de ilegitimidade de parte. E eu até alerto aos colegas que se utilizam da exceção de pré-executividade de uma maneira geral, vamos dizer assim. Muito cuidado com que vai ser abordado na exceção de pré-executividade, porque o entendimento é pacífico. Da decisão de exceção de pré-executividade não cabe agravo de petição. Ou seja, eu não posso recorrer para o tribunal daquilo que foi decidido em exceção de pré-executividade, salvo se essa decisão por fim ao processo, terminar o processo. Então ela faz coisa julgada. Exatamente. Se ela terminar o processo, se ela finalizar o processo, se ela extinguir a execução,
cabe recurso. Aí cabe recurso. Nessa questão que você disse da despersonificação da pessoa jurídica, qual é o entendimento atual dos juízes, dos tribunais, quanto à responsabilidade desse sócio que saiu há mais de 2 anos, e tem alguns casos, inclusive, que o reclamante sequer prestou serviço a ele no período em que ele era sócio? Qual é o entendimento? Que é responsável ou não? Que fica como devedor ou não? A regra do Código Civil é aquela. A partir de 2 anos que ele deixou a sociedade, ele não tem mais responsabilidade alguma sobre qualquer eventual débito daquela sociedade. A questão é resolvida, de ser ele responsável ou não, na jurisprudência, pelo simples fato de aquele sócio, enquanto sócio, o eventual reclamante, nós estamos falando de direito do trabalho, aquele eventual reclamante, se ele prestou serviços à sociedade à época em que aquele sócio retirante figurava no quadro social, a sua responsabilidade é devida, a sua responsabilidade é clara. Portanto, se o exequente, à época que aquele sócio retirante prestou serviços à empresa e aquele sócio estava no quadro social, ele vai ser responsável pelo crédito trabalhista, sim. Ainda que o crédito não abranja esse período que ele estava, porque, por exemplo, eu retiro em 2005, em 2007 venceria meu prazo. Esse reclamante, ele é funcionário desde 2000 e ele entrou com uma ação em 2012. Então, ele vai pegar de 2007 para cá, o prazo que venceria os 2 anos. Mas como ele prestou serviço, ainda assim o sócio é responsável? Daí nós vamos entrar numa outra questão, vamos ver a questão de prescrição. Porque geralmente, quando uma reclamação trabalhista, em regra, a sentença é proferida, uma sentença de primeiro grau, é observada a prescrição quinquenal. E aí nós vamos ter que observar na execução se a prescrição quinquenal atinge o período em que aquele empregado prestou o serviço e aquele sócio ainda figurava no contrato social. É diferente da prescrição quinquenal retroagir até certo tempo e esse certo tempo não convergir com a manutenção, a permanência daquele sócio no quadro social. Entendo eu que aí ele não seria responsável. Porque a prescrição, os 5 anos que a gente diz, né, o prazo prescricional de 5 anos, ele vai se extinguir antes daqueles 2 anos de responsabilidade daquele sócio, da retirada do sócio. Eu gostaria de agradecer sua presença, doutor Antônio Augusto. Foi muito esclarecedor e já quero deixar aqui um convite para a gente falar sobre a execução trabalhista no novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor ano que vem. Olha, eu agradeço o convite, como eu disse no início do programa, a honra é toda minha. Fico mais honrado ainda em receber o convite, está aceito, é só marcar a data, estaremos aí para bater um papo novamente. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio. Muito obrigada. Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular.